Eu faço parte da equipe de conteúdo aqui do Master OAB e eu tô aqui para dar algumas dicas para vocês aí para essa primeira fase da OAB. Tanto para essa fase que ainda vai vir aí no dia 19 de novembro, tá? Quanto para as próximas. O nosso tema de hoje vai ser estratégias infalíveis para passar na primeira fase da OAB. É claro que ao final dessa live e ao longo dessa live eu vou jogar para vocês aí um código promocional. Então, fica ligado, quem quiser um desconto para ser aluno nosso, para vir aqui fazer parte dessa família, dessa equipe maravilhosa, nossos professores, tem aula com nossos professores super legais, fica aqui assistindo, que eu vou dar esse promo code, eu vou dar esse cupom de desconto para vocês conseguirem um preço um pouco mais baixo do que está tendo no site. Tudo bem? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre as estratégias infalíveis para passar na primeira fase da OAB. Bom, antes de tudo, tá? Eu queria dizer o seguinte, se você ainda não começou a estudar, ainda dá tempo. Para a prova, faltam mais de um mês. Faltam 44 dias, eu não estou contando nem com o dia de hoje, ou seja, 1 mês e meio para a prova da primeira fase da OAB. Se você ainda não começou a estudar, para tudo agora que você está fazendo. Coloca a sua cabeça no lugar e começa a estudar. Poxa, Yasmin, caramba, mas eu não sei por onde eu tô perdido. Bom, a live de hoje é justamente para te ajudar um pouquinho aí, a te dar um direcionamento, a te falar algumas estratégias, a te mostrar algumas estratégias que fazem, tá? Que vai te ajudar a dar um norte, dar uma orientada na sua preparação. Então, se você ainda não começou a estudar, comece hoje. Aí eu te passo uma pergunta. O que te motiva, gente? Qual é o motivo? O que te leva, tá? O que te deixa motivado a passar no exame da OAB? O que o motiva a passar no exame da OAB? É essa pergunta que você tem que fazer, assim, quando você começa a estudar, tanto para o concurso quanto para a OAB. O que me leva a estudar para esse concurso? Qual é o meu objetivo final? Bom, meu objetivo é ser juíza do trabalho, é ser juíza federal, então eu tenho que passar na OAB para conseguir os 3 anos de prática, ficar 3 anos advogando para conseguir aqueles 3 anos que são necessários. Ou então, eu quero fazer OAB, né, para conseguir minha carteirinha de advogado e realmente trabalhar na área que eu sempre quis, na área civil, trabalhista, penal, criminal. Bom, seja qual for a sua motivação, você tem que colocar ela em prática. Com o quê, gente? Com foco. Foco é diferente de meta, tá? Foco é o que eu preciso fazer hoje para alcançar a minha meta. Se a sua meta é passar no exame de ordem, você precisa ter foco. Eita, adiantou demais aqui. Você precisa ter foco para conseguir realmente chegar ao seu objetivo. E para isso, você precisa dividir o seu objetivo em metas. Calma aí, gente, o que está acontecendo? O que está passando, Kleber? Está passando automático. Foco é diferente de meta, dando uma rebobinada aqui. Foco é o que você precisa fazer hoje para passar na OAB. E qual é a sua meta? Passar no exame de ordem, certo? Bom, nossa primeira dica para que você consiga realmente ter aí um objetivo, chegar no seu objetivo final. Agora deu certo, calma aí que estava tudo meio embaralhada. Então vamos voltar? Vamos retroceder aqui um pouquinho. A gente está falando de meta, a gente está falando de foco, a gente está falando de motivação. Bom, antes de tudo, eu te perguntei o que te motiva para passar no exame da OAB, certo? Aí você chegou para mim e falou, Yasmin, eu quero ser uma advogada civil. Yasmin, eu quero ser uma advogada trabalhista, é o meu sonho. Bom, antes de tudo, você precisa passar pelo exame de ordem, certo? Certo. E para você passar no exame de ordem, você precisa ter foco para conseguir direcionar as suas metas, certo? Quais são as suas metas? O que você precisa fazer diariamente para você conseguir atingir o seu objetivo, que é passar na OAB? É isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar das estratégias que você precisa ter para passar na primeira prova do exame de ordem, na primeira fase do exame de ordem, certo? Então, a gente vai dividir em 10 dicas para que vocês consigam aí organizar o estudo de vocês. Tudo bem? E a nossa primeira dica, gente, nossa primeira estratégia é a leitura do edital e o conhecimento das regras. Então, leia o edital e conheça as regras, certo? É isso que você precisa fazer.
Você primeiro, antes de tudo, precisa saber o que você precisa levar no dia da sua prova, você precisa saber quais são as disciplinas que caem na sua prova, você precisa saber direcionar o seu estudo. Não adianta, muita gente, quando vai fazer um concurso, só lê aquilo que interessa, que é a data da prova e quais as disciplinas que caem. O ideal, lê o edital, saiba todas as regras, organiza a sua cabeça para que você consiga direcionar o seu estudo. Passado por essa primeira dica, que é leitura digital e conhecimento de todas as regras, a gente vai para a nossa segunda, que é planeje o seu estudo. Poxa, Yasmin, planejar o meu estudo é a parte mais difícil. Aí é isso que eu vou te perguntar, ó. Qual o foco do seu dia? O que você vai estudar nesse dia? Ou como é que você vai dividir as disciplinas? É isso que eu coloco aqui. Quanto tempo você tem até a prova? São essas perguntas que você precisa fazer. Antes de você planejar, antes de você fazer o seu cronograma de estudos, você precisa parar e simplesmente se perguntar: quanto tempo eu tenho até a prova? Bom, eu tenho 30 dias, eu tenho 90 dias, eu tenho 120 dias, eu tenho um ano. Eu estou me preparando aqui, estou no final da faculdade, ou então eu já me formei, então eu não tenho prazo, não preciso fazer com tanta pressa a prova, ou então eu tenho apenas 2 semanas, um mês. Gente, que seja, você precisa saber quanto tempo você tem até a prova para que você consiga fazer um planejamento útil, para ser um planejamento que seja adequado a esse tempo que você tem, certo? Além do tempo, quais as datas de cada fase? Quanto tempo você tem de preparação entre a primeira e a segunda fase? Porque é isso que você tem que fazer. Você já tem que contar o quê? A vitória na primeira fase. Já tem que contar que você vai para a segunda fase, porque você já sabe que você está fazendo uma boa preparação, certo? Confiança acima de tudo. Bom, eu sei quando é a primeira fase, eu sei quando é a minha segunda fase. Aí nesse período em que você está planejando, que você está fazendo a sua inscrição, é ali que você vai escolher a sua matéria da segunda fase. Então pensa muito bem, planeja o que você quer fazer na segunda fase, o que você tem conhecimento, o que você tem facilidade, ou o que você acha que você vai conseguir estudar durante aquele período. Tudo isso você precisa conhecer. Tanto na primeira dica que a gente deu, que é a leitura digital e regras, e agora nessa segunda que você vai parar para planejar o seu estudo. Bom, além do tempo que você tem até a prova, quais as datas de cada fase, quais as matérias que deverão ser estudadas. Essa é a principal parte, é a parte que causa talvez mais aflição, né? Yasmin, como eu vou dividir o meu estudo para que eu consiga estudar as 17 disciplinas da primeira fase em tão pouco tempo, vamos dizer assim, dependendo do tempo que você tenha. É sempre pouco, né? A gente sempre acha que é pouco tempo até a prova, mas dá. Tá? Primeiro, antes de tudo, você precisa saber quais são as suas dificuldades, quais são as suas facilidades. Você precisa saber quanto tempo você tem até a prova para você conseguir destrinchar aí todas as disciplinas durante esse período. Então, nesse momento de planejamento, você precisa planejar absolutamente tudo. Quais as disciplinas que você vai estudar, quanto tempo você tem, qual é, por exemplo, o seu tempo de relaxar, qual é o intervalo que você vai fazer, qual o tempo disponível por dia você tem também. Você tem que saber o tempo até a sua prova e quanto tempo por dia você tem, certo? Bom, visto isso, você vai também precisar estudar quais são os assuntos que mais caem. Além de quais disciplinas, você precisa ver quais são os assuntos que mais caem em cada disciplina. Gente, isso é fundamental. Por um motivo básico, assim, a FGV e todas as provas costumam gostar de temas específicos dentro de cada disciplina. Então, você sabendo o que mais cai em cada disciplina, você já fica preparado e quando você estiver fazendo o seu estudo, você estuda aquilo que a banca gosta de cobrar. Se é licitação em direito administrativo, por exemplo, você vai sempre dar uma olhada naquele assunto, mesmo que não seja o seu forte ou mesmo que não esteja no seu planejamento prévio. Você precisa olhar aquilo ali. Tudo bem? Bom, então a gente vai para a primeira parte, que é leitura digital e conhecimento de todas as regras. Agora a gente vai para o planejamento do estudo. A gente está no planejamento do estudo, que é a nossa segunda dica, nossa segunda estratégia infalível para passar na primeira fase da OAB. Aí eu te falo o seguinte, eu tenho uma boa notícia, né? Aqui no Master OAB, a gente já tem os planos de estudos que divide quais são as videoaulas que você precisa assistir, o que você precisa fazer de exercício, quais são as revisões, o que você precisa ver, qual é a leitura de lei que você precisa fazer. Dentro
da quantidade de dias disponíveis. Bom, a gente tem um plano de estudos de 90, 60, 45 e 30 dias. Isso se encaixa, na verdade, você faz as adaptações que você precisar, as adaptações que forem necessárias ao seu estudo. Então, aqui a gente já tem pronto esse plano de estudos. A gente faz a divisão das 17 disciplinas, a gente foca no que mais caiu nas provas anteriormente e faz essas divisões aqui de 90, 60, 45 e 30 dias de estudo, certo? Então, se você não sabe por onde começar, se você não sabe como fazer um cronograma, se você não tem um cronograma de estudos, se você não tem um cronograma aí com a divisão dos horários, você faz as adaptações necessárias com as divisões que já tem prontas aqui no nosso plano de estudos, dentro do nosso site. O plano, ele é em PDF, ou seja, você pode baixar e fazer as adaptações que você quiser, certo? Além dos planos de estudos, eu também citei que é muito importante que vocês vejam quais são os assuntos anteriores cobrados. Não falei? Então, aqui a gente também tem o raio-x das provas anteriores. Então, além disso, a gente também te fornece um documento em PDF com uma estatística das questões que foram analisadas anteriormente, de todas as questões que caíram nas provas anteriores. Então, a gente faz uma estatística, uma listinha lá, quais são os assuntos mais cobrados. Isso facilita a gente e muito, que você pega o PDF, já com essas informações, e direciona o seu planejamento de estudos. Você faz o que você quiser. A ideia é que você tenha liberdade e flexibilidade para ajustar o seu estudo da forma que você quiser, certo? De acordo com o tempo que você tem, como a gente viu anteriormente. Então aqui, utilize os nossos materiais em PDF para o seu estudo e faça as adaptações necessárias. Se você tem muito tempo, se você tem 300 dias, se você tem 120 dias, 180 dias para estudar, se tem tempo pra caramba, você consegue ver todos os assuntos. Agora, se você tem pouco tempo, talvez seja mais interessante você ver os assuntos que sempre caem na prova. Tudo bem? Então, a gente passou pela primeira estratégia, ler o edital e conhecer todas as regras. Segunda estratégia, que é planejamento de estudo. E agora a gente vai para a nossa terceira estratégia, que é dê ênfase às disciplinas que você possui maior dificuldade. Não adianta você ir para a prova achando que você só vai observar, o que você vai estudar, somente as disciplinas que você mais gosta. Na primeira fase da OAB, caem 17 disciplinas, então eu tenho certeza absoluta que tem alguma coisa aí que você não tem facilidade, ou que você tem algum tipo de bloqueio, ou que você não gosta, ou que na faculdade você não teve um professor que foi legal, então você ficou traumatizado com aquelas matérias. Gente, eu odeio direito penal porque eu tive um professor na faculdade que, poxa, não era legal. Então, você coloca aquele bloqueio e acha que não gosta de direito penal. Já começa por aí, né? Você nem conheceu os outros professores, não sabe como é a matéria, não teve aquela sorte na prova, então você já começa a colocar aquele bloqueio. A ideia é a seguinte, gente, quando você for para a prova, se você viu as matérias que você tem mais dificuldade, que você simplesmente não viu na faculdade, ou você simplesmente não estudou aquela disciplina anteriormente, em algum momento, você, quando estuda para a prova, essas matérias que você estava dizendo que você não ia conseguir estudar, ou que você estava dando como nula, que você não ia acertar na prova, acertar isso, acertar uma questão na sua prova dessa disciplina, faz toda a diferença. Porque aquelas que você tem mais facilidade, aquela que você viu em algum estágio, você trabalhou na área, aquela que você teve um professor bom na faculdade, aquela matéria que é super fácil para você, vamos dizer assim, que você tem mais facilidade, a chance de você acertar na prova é maior. Aquela que você tem mais dificuldade, não. Então, você vai dar mais ênfase às matérias que você tem mais dificuldade. Aquela matéria que você tem certeza que você precisa levar para sua prova, porque você não tem conhecimento nenhum. A chance de você zerar questões dessa disciplina vai ficar muito menor se você ver essas disciplinas antes, se você estudar com um bom professor. E aqui no Master a gente tem muitos professores bons e que ensinam de verdade. A ideia é que você saia daqui preparado para a prova e gostando da matéria. Eu tenho certeza absoluta, se você não conhece, aqui tem vários professores que vão te fazer gostar das matérias mais improváveis, como direito empresarial. Eu sei que tem muita gente que não gosta de direito empresarial. Aqui a gente tem a professora Priscila Menezes, quem não conhece, procura no YouTube, lá no nosso canal, Master OAB, procure as aulas dela. Tem muita aceitação entre os alunos, eu tenho certeza que você vai sair daqui querendo o quê? Estagiar nessa área, trabalhar nessa área. Então, assim, de verdade, do fundo do meu coração,
Dê ênfase às disciplinas que você possui maior dificuldade na hora que você estiver estudando. Não adianta você se bloquear e achar que não é necessário estudar aquela disciplina ou porque você tem um bloqueio e que você não vai conseguir. Aqui você consegue sim e leve isso para a sua preparação de estudos. Então, recapitulando, fazendo aquela recapitulação dos 3 pontos principais que a gente já falou aqui. Primeiro, ler o edital, conhecer todas as regras. Segundo, planejar o seu estudo, planejar o tempo que você tem, planejar as horas por dia que você tem, planejar quais são as disciplinas que você vai estudar. E a terceira, dar ênfase às disciplinas que você tem maior dificuldade, aquelas disciplinas que você precisa necessariamente levar para a prova para conseguir acertar as questões que você simplesmente considerava que ia zerar na prova, certo? Bom, nossa quarta dica, nossa quarta estratégia é fazer provas antigas e simulado. Por que fazer provas antigas? Simplesmente, gente, para você saber, conhecer o estilo de prova da banca, eu coloquei ali embaixo, conhecimento da banca, memorização dos assuntos, eu tenho certeza absoluta, faça esse teste. Faça esse teste, pega as 3 primeiras últimas provas, faça os exercícios. Elabore todas as questões, mesmo que você erre, mesmo que você não tenha conhecimento, procure saber por que você errou. Sempre que você fizer exercícios, o ideal é que você procure o erro. Não adianta, eu errei, eu chutei, eu então achei que era essa, e simplesmente o gabarito é outro e você não saber por que você errou. O ideal é, mesmo errando, e não tem problema nenhum errar, é que você conheça, saiba por que você errou, certo? Fazer exercícios, gente, ajuda de verdade na memorização, ajuda com que vocês, a simplesmente vocês gravarem aquela informação. Simplesmente absorverem melhor aquela informação, para que vocês não esqueçam. Ver num caso prático como cai faz toda a diferença. Você está ali só na teoria, você está ali só no seu livro, você vê como cai, como aquilo cai na prova, você vê um caso prático, como caiu, faz toda a diferença, você vai memorizar com muito mais facilidade. Além disso, você sabe, você conhece o estilo de prova, você conhece o que a banca gosta de cobrar, você conhece como a banca cobra. Porque além de saber o que a banca mais gosta de provar é ótimo, de cobrar, né, na prova, você sabe como ela cobra. Se é num casinho, contando uma história, se é numa pergunta mais direta, se é com o quê? Com letra de lei. Então você consegue simplesmente, mais uma vez, o quê? Direcionar o seu estudo. Isso é uma estratégia de estudo. Não adianta você estudar muito, você tem que estudar o quê? Certo, você tem que estudar de forma inteligente. Fazendo questões antigas, fazendo provas antigas, é uma das formas mais inteligentes de estudar, certo? Para quê? Para você conhecer a banca, para você memorizar e para você fazer um aprendizado dinâmico. É muito mais dinâmico. Às vezes, quando a gente está vendo uma aula, a gente está lendo um livro, aquilo fica muito maçante, muito cansativo. Então, você fazendo exercício, dá o quê? Uma chacoalhada ali naquilo que você está fazendo. Às vezes eu paro de assistir uma aula, paro de ler aquele livro para simplesmente fazer exercícios. Porque eu sei que fazendo exercícios me dá um gás. Então eu faço ali 10, 20, 15 exercícios, faço 30 exercícios de uma vez, porque vai me movimentando, eu vou ficando um pouco mais motivada a estudar. Porque às vezes quando eu estou assistindo aula, quando eu estou só lendo, acaba ficando cansativo. Então, se fazer exercícios, fazer simulados te motiva também, aproveita, se joga, tá? Faça exercícios e faça simulados também para medir o seu conhecimento. E além disso, simular na hora da prova como será o seu desempenho. É bom também para você saber, né, quantas questões são, quanto tempo você leva em cada questão, cada disciplina. Isso faz com que você administre melhor o seu tempo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Bom, resumindo tudo, pratique. A ideia é que você coloque em prática tudo que você está aprendendo. Fazendo exercícios, fazendo simulado é o ideal. Tudo bem? Bom, para quem estava ansioso e estava falando, Yasmin, tudo bem. Eu já sei que no Master OAB tem plano de estudos que vai me ajudar. Eu sou péssima em fazer um cronograma, ou então eu já sei que as aulas são ilimitadas. Você me falou aqui que é um canal de assinatura. Então, eu já estou interessada. Já estou interessado. Como é que eu faço para assinar com desconto? É aqui que eu coloco para você. Plano quadrimestral, gente, uma assinatura
quadrimestral por 4 vezes de R$ 39,90. E o cupom promocional que você precisa colocar lá na hora que você for fazer a sua assinatura é live_motiva_OAB. live_motiva_OAB por 4 vezes de R$ 39,90. É o cupom de desconto que eu tô dando pra vocês aqui. Então, se você não viu, se você não sabe, você quer assinar, espalha pros amigos, live_motiva_OAB, para ser o quê? Um assinante do Master OAB e ter acesso liberado, ilimitado a todas as aulas e todos os materiais, a todo o conteúdo disponível no site. Além disso, gente, eu vou falar um pouquinho mais pra frente que a gente tem no site, eu vou dar de novo esse cupom de desconto, tá? Eu vou passar de novo aqui na tela, porque eu vou continuar falando as próximas dicas. Até agora a gente falou sobre 4 dicas, sobre 4 estratégias para passar na primeira fase do exame de ordem, certo? Ainda tem mais 6, então fiquem ligados. Quem gostou, cupom de desconto, live_motiva_OAB, certo? Então vamos continuar. Quinta dica, quinta estratégia, aprenda a gerir o seu tempo. Como eu disse anteriormente, o simulado é muito bom para isso, para que você consiga administrar o seu tempo. Para você ver quanto tempo você leva fazendo as questões de administrativo, fazendo uma questão de empresarial, fazendo a questão de tributário e por aí vai. Então, fazer simulado, saber administrar o tempo, aprender a gerir o seu tempo faz toda a diferença na hora da prova. Então, você precisa fazer as seguintes perguntas. Quanto tempo você precisa para elaborar as questões? Quanto tempo eu levo para elaborar essas questões? A prova tem 5 horas. Eu levo 7 horas para fazer todas as questões. Então, nós temos um problema aqui, certo? E que precisa ser ajustado. E precisa ser ajustado durante a sua preparação. Não adianta você simplesmente saber que você leva 7 horas para fazer todas as questões quando você estiver no dia da sua prova. Sentado lá e estiver acabando o tempo, o fiscal fala para você, olha, faltam 30 minutos para acabar a prova, faltam 1 hora para acabar a prova, e você está metade das questões, você ainda precisa fazer todas as outras questões, todas as outras 40 questões, e você ainda tem que marcar o cartão de resposta. Então, por favor, aprenda a gerir o tempo. E você vai conseguir saber gerir o seu tempo, você vai conseguir administrar o seu tempo melhor, sabendo como funciona na prática, fazendo simulado, por exemplo. Então, quanto tempo você precisa para elaborar as questões? Quanto tempo para marcar o cartão resposta? Para marcar as questões no cartão de resposta. Então, uma dica que eu dou na hora da sua prova, para te ajudar a economizar tempo, é o seguinte, enquanto você estiver fazendo as questões, na verdade, quando você tiver terminado de fazer a questão, coloca um símbolozinho marcando que aquela questão ali você não precisa voltar. Identifica na sua prova quais são as questões que você precisa retornar depois que você finalizar a prova. Por exemplo, naquela questão ali de número 10, eu tenho uma dúvida. Eu estou entre a letra A e a letra D. Eu não sei qual é a resposta correta, mas eu já eliminei a letra C e já eliminei a letra B. Eu estou entre a A e a D. Eu vou precisar voltar, depois que eu fizer as outras questões com a mente um pouco mais descansada ou mais fresca, ou quando simplesmente eu conseguir lembrar do que eu não estou conseguindo aqui agora, depois. Então eu coloco uma interrogação. Não adianta você simplesmente sair fazendo, sem o menor critério, sem a menor estratégia, tá? Todas as questões, depois voltar para fazer tudo e rever todas. Na hora que você estiver fazendo, tenta fazer isso. Eu fiz a questão, eu sei que essa daqui tá certa. Eu li sobre isso na semana passada, eu vi uma aula, o professor falou exatamente sobre isso. Então eu sei que essa daqui tá certa. Eu vou precisar voltar para conferir que essa tá certa? A prova tem pouco tempo, eu ainda tenho que marcar o cartão resposta. Então o que eu faço? Eu dou um checkzinho, um Vzinho de tá tudo certo aqui, coloco um joinha ali do lado, que eu não preciso voltar, indicando que eu não preciso voltar naquela questão. As questões que você precisa voltar, que você precisa simplesmente identificar, que você precisa dar uma resposta para aquela questão que você não conseguiu naquele momento, você coloca uma interrogação, ou coloca um xizinho, ou coloca algum símbolo de que você precisa retornar naquela questão. Então, se a prova tem 80 questões, você conseguiu fazer com certeza 30 questões, e você precisa voltar nas outras, imagina se você precisasse voltar nas outras 30 também. Então, gente, coloca lá. Coloca um símbolozinho para que você não precise voltar. Porque quando você vai fazendo tudo, às vezes, na verdade, a gente acha que a gente sabe que naquela ali a gente não precisa voltar, né? Mas quando a gente volta, retorna e vai ler a prova de novo, a gente lê toda a questão de novo, novamente. Poxa, será que essa daqui eu tenho certeza que é essa? Bom, na hora que você estava fazendo, você tinha. Então, marca ali, check. Passou, eu não preciso voltar nessa questão.
Porque quando você for passar para o seu cartão resposta, na hora da prova, no final, quando você for transferir as suas respostas, você já sabe exatamente quais é que você tem total certeza que você não precisa perder um pouco mais de tempo. Isso é aprender a gerir o tempo. Você sabe exatamente o quanto você vai perder em cada questão, você sabe exatamente o quanto você perde em cada disciplina. Então, se eu tenho muita facilidade em direito tributário, são 4 questões na minha prova de direito tributário, então, na hora que eu estiver fazendo, eu vou fazer com muito mais facilidade se eu fosse fazer uma prova de direito, as questões, na verdade, de direito empresarial, por exemplo. Eu levar muito mais tempo fazendo uma questão de direito empresarial do que uma de tributário, que eu tenho mais facilidade. Então, saiba, tá bom? Administrar também os imprevistos na hora da sua prova, o que você precisa dar mais atenção, o que você precisa dar menos atenção. E você aprende isso fazendo o quê? Simulados. Tá, gente? Aqui no Master a gente também libera simulados. A gente faz simulados para te ajudar a administrar esse tempo, a te ajudar a seguir com uma estratégia fixa e que seja útil para a sua prova. Então, vamos fazer uma retrospectiva, vamos passar tudo de novo que a gente já viu. Primeiro ponto, gente, leia o edital, conheça todas as regras. 2, planeje o seu tempo. 3, dê ênfase às disciplinas que você possui maior dificuldade. 4, faça as provas antigas e simulados. E 5, aprenda a gerir o seu tempo. Agora vamos para as nossas próximas dicas? Vamos lá. Além disso, gente, foque no Estatuto da Ordem e no Código de Ética da OAB. Então, a nossa 6ª estratégia é estudar ética e disciplina para sua prova. Isso você já deve estar assim, Yasmin, isso já sei. Primeira coisa que as pessoas me falam quando eu me inscrevo na OAB é estuda ética e disciplina. E tá super certo, tá? Então, foca nessa disciplina que eu sei que no último exame e tudo mais, a OAB ela deu uma modificada na quantidade de questões em relação a essa disciplina, mas mesmo assim continua sendo a disciplina, a matéria que tem a maior quantidade de questões na prova, tá? De 8 a 10 questões caem na sua prova. Então, você precisa o quê? Estudar essa disciplina, aprender essa disciplina. Tanto lendo o Estatuto, lendo o Código de Ética, ou com nossas aulas de ética e disciplina. Então, de verdade, estuda essa disciplina, faz toda a diferença na sua prova. Então, atenção a isso, certo? Nossa 6ª dica, nossa 6ª estratégia, foque no Estatuto e no Código de Ética da OAB. 7ª dica, 7ª estratégia, leia a letra da lei, súmulas e OJs do TST. Bom, leitura de lei seca, súmulas e OJs, gente, é super importante para a prova de vocês. Então, enquanto vocês administrarem aí, fizerem o planejamento de estudo, vocês precisam incluir também a leitura dos artigos. Quando eu falo incluir, pode ser você separar 1 hora do seu dia para você ler os artigos da Constituição, ler os artigos do Código Civil que você separou para aquele dia, ou simplesmente, enquanto você estiver estudando, quando você estiver assistindo uma aula, você está o quê? Amando o seu vade-mecum, você estiver com o seu vade-mecum do lado. Então, assim, o vade-mecum é o seu melhor amigo nesse momento. Então, se o professor citou o artigo, se ele está falando que o artigo é importante, ou se ele diz, vai cair na sua prova, ou simplesmente falou, isso aqui, segundo o artigo 2º, o que você faz na hora? Pausa o vídeo e vai no artigo 2º. Certo? Leitura de lei, súmula e OJs despenca na prova de vocês. Então, é preciso que isso entre no seu planejamento de estudos. É preciso que isso entre no seu cronograma, que isso entre na sua vida quando você estiver estudando aí para o exame de ordem. Certo? Então, o que você vai fazer? Você vai dividir por dia a quantidade de artigos que você precisa. E sabe qual é a parte mais legal de tudo isso? É que aqui no Master a gente tem um plano de estudos, a gente já faz essa divisão para você. Então, a gente divide por dia quantos artigos você vai ver, quantos artigos você vai ler, para que até a hora da sua prova, até o dia da sua prova, você esteja preparado e pelo menos a leitura do artigo você tenha feito. Certo? Eu não estou dizendo que você precisa decorar o vade-mecum, não estou dizendo que você precisa decorar o Código Penal. É preciso que pelo menos você veja como aquilo está escrito ali, como o artigo está disposto, o que ele prevê, certo? Então,
leitura de letra da lei, súmulas e OJs é fundamental. OJs, orientações jurisprudenciais, é fundamental. Orientações jurisprudenciais é fundamental para a sua prova. Certo? Bom, 7ª dica, a gente passou. A gente está agora 7 estratégias. Agora a gente vai para a 8ª. Cuide do seu emocional. Gente, eu sei que é a parte mais difícil. Controlar a ansiedade, controlar o nervosismo na hora da prova, tanto na hora da prova quanto na hora da preparação, né? Eu acho que a família toda se envolve quando você está se preparando para a OAB. Sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, todo mundo, seu marido, seu companheiro, todo mundo se envolve de uma forma naquela preparação ali que você está fazendo. Ou seja, ou se afastando, deixando você quietinho para estudar, ou então perguntando para você toda hora: e aí, como é que tá? Você tá estudando muito? Ou então, quando é a prova? Você tá tendo alguma dúvida? Eu posso te ajudar de alguma forma? Na verdade, o que eu falo pra vocês e o que eu tô querendo dizer aqui é que vocês precisam, de verdade, cuidar do emocional. Cuidar, confiar no seu potencial, é o primeiro ponto de tudo. Você precisa ter confiança no que você está fazendo. Não adianta você estar ali se preparando dias e mais dias, perdendo noites, perdendo manhãs, perdendo horas de almoço. Simplesmente você acha que você vai fazer a prova só por fazer. Com esse pensamento, né? Ah, eu tô fazendo a prova só por experiência mesmo, só pra ver se vai dar certo ou não. Gente, precisa ter um pensamento vitorioso, sim. Precisa ter confiança de que o que você está fazendo vai ter resultado lá na frente. Certo? Confie no seu potencial. Não se apegue às pressões externas. A gente se apega muito àquela pressão de não querer decepcionar o nosso amigo, o nosso familiar, não querer que as pessoas pensem: poxa, mas ela não passou de primeira. Gente, isso não existe aqui, tá? Cada pessoa no seu tempo. Não tem essa. Então, controla essas pressões externas. Tenta aliviar um pouco a sua cabeça em relação a isso. E isso tudo está envolvido no controle emocional, né? Cuidar do seu emocional. Tanto abstrair as pressões externas. Você está no seu tempo, você sabe o que você precisa fazer, você sabe que é difícil pra caramba. Então você não precisa, a outra pessoa não está na sua pele, ela não sabe como é. Então não se apegue a isso, não se apegue às pressões externas. Confie no seu potencial, certo? E controle a ansiedade e o nervosismo na hora da prova. Porque eu tenho certeza absoluta que a maioria das reprovações, a maioria das pessoas que não conseguem chegar lá é por nervosismo. Na hora da prova fica tão nervoso que aquilo que ela estudou dá um branco, apaga da cabeça que ela não sabe, mas ela não lembra mais. Então, antes de começar a prova, tenta fazer uma concentração, uma oração, tenta ficar quietinho para se concentrar para fazer aquilo ali. Respira várias vezes para que você consiga de verdade se tranquilizar, acalmar o seu coração e ver que você está preparado para fazer aquela prova, certo? Então, controle da ansiedade e nervosismo na hora da prova é uma estratégia fundamental para que você consiga obter, sim, êxito ao final da sua preparação, obter êxito quando você for fazer a sua prova, certo? Bom, continuando na nossa nona dica e nona estratégia. No dia da prova, comece pelas disciplinas de maior afinidade. Isso é uma dica, na verdade, é uma das estratégias. Se você quiser começar pelas matérias que você tem mais facilidade, a OAB ela não especifica lá. Aqui é a hora que começam as questões de direito administrativo. Aqui começam as questões de direito constitucional. Aqui começam as questões de direito penal. Não, tá? Mas fazendo as provas antigas, vendo como ela dispõe isso na prova, como as questões são dispostas na prova, você consegue ter uma noção de onde é cada questão. Então, se você tem mais facilidade com direito constitucional, se você tem mais facilidade com algumas disciplinas específicas e você quer começar por elas para garantir já aqueles pontos, ou te dar uma tranquilizada, né? Poxa, eu conheço muito bem, eu estagio nessa área, então eu tenho uma prática, então eu estudei pra caramba essa disciplina, eu vou começar por ela. Começa, tenta fazer as questões, até porque você iniciou a prova, você não está cansado, você está um pouco mais descansado, está um pouco mais aliviado, então talvez você consiga ter um êxito, ter um desempenho naquela disciplina maior
do que se você começa pelo início da prova e vai até o final. Eu indico também que você comece pelas questões de ética, que são as primeiras questões da prova. Então, começa por ética, começa fazendo aquele aquecimento ali, porque eu tenho certeza que você vai focar nessa disciplina, né? Afinal, de 8 a 10 questões, são as disciplinas, é a disciplina, na verdade, que tem a maior quantidade de questões até o momento na prova do exame de ordem, no exame de ordem. Então, você vai começar por ética, que são as primeiras questões. Começou por ética? Poxa, eu tenho uma facilidade enorme com direito do trabalho. Então, eu tenho certeza que direito do trabalho, como está no final da prova, eu tenho mais facilidade. Eu tenho certeza que quando eu chegar aqui, no final, nas 70 e poucas questões, eu vou estar muito cansado. Então, eu vou começar fazendo agora, porque eu estou com uma mente um pouco mais leve. Vou garantir os meus pontos e depois eu vou passar para as questões, para as disciplinas que eu tenho mais dificuldade. Isso é uma estratégia, isso é uma dica, então que você pode simplesmente aplicar no seu estudo. Faça um simulado, vê se você tem o melhor desempenho aplicando essa estratégia, certo? Bom, no dia da prova, comece pelas disciplinas de maior dificuldade, essa é a nossa 9ª dica. Nossa 10ª dica: se você tem pouco tempo, faça o caminho inverso. Resolva as questões, verifique o erro e depois consulte a teoria. Você tem pouco tempo? Bom, você vai começar a estudar só na semana que vem, porque sim, né? Porque você não tem, você vai tirar férias 2 semanas antes para conseguir estudar para a OAB e você só tem 15 dias até a prova para estudar, um exemplo. Então, se você tem pouco tempo, faça o caminho inverso. Isso também é uma estratégia de estudo. Começa resolvendo as questões, pega as provas antigas, as últimas provas, vai fazendo as questões e vendo logo o gabarito. Você verifica qual foi o seu erro e vê o gabarito. Vê por que cada alternativa está errada. E aqui eu te dou uma super novidade. Tem no site, e se você quiser estudar só por questões, se você quiser estudar só por exercícios resolvidos, aqui no Master a gente tem aulas de exercícios de todas as provas antigas, da 10ª até a última prova antiga, até a última prova aí realizada, 23º exame. Então, se você quiser, você consegue assistir todas as questões comentadas. E todas as questões, ela tem 5 minutos de duração. Então, se você não quer perder tempo, se você não tem tempo para perder, e se você quiser realizar apenas questões, você pega, resolve. Não entendeu porque aquilo está errado? Vai lá no vídeo e assiste o vídeo da resposta. Não é genial? Gente, se você está estudando, você quer estudar só por questões, só por provas antigas, você vai fazer a prova e vai assistir o gabarito comentado. Porque geralmente, quando a gente pega a prova, né, do site da FGV, as provas antigas da OAB só tem um gabarito, A, B, C, as respostas secas, sem um comentário do professor. Então aqui você consegue assistir em 5 minutos o gabarito de todas as alternativas, a justificativa de todas as alternativas e o gabarito das questões realizadas das provas anteriores, de todas as disciplinas. Certo? Bom, aí você está me perguntando, Yasmin, aí você me falou agora que tem aulas de exercícios gravadas em 5 minutos de todas as provas antigas da OAB, da 10ª prova até a última prova, 23º exame. E eu gostei. Mas o que tem mais no site? O que você está me oferecendo? Se eu assinar, se eu for um assinante, o que eu vou ter direito? Aí eu te falo, você vai ter direito a aulas teóricas, a videoaulas com os melhores professores, gente. Tenho certeza que vocês vão amar. Todas as aulas são excelentes, todos os professores são excelentes, didáticos e dão o que cai na prova. Aulas teóricas, videoaulas, aulas de exercícios, como eu falei para vocês, aulas ao vivo regulares. Então, a gente sempre faz uns semanões, uns eventos, que inclusive o próximo vai começar, se eu não me engano, daqui a 2 ou 1 semana. Então, fiquem preparados, é aula todo dia e além das aulas, tem monitoria também, tá? São aulas ao vivo com os professores e monitoria. Então, por dia, você tem 2 horas de estudo. 1 hora de monitoria e 1 hora de aula ao vivo. E qual é a diferença, Yasmin? Bom, uma aula com o professor e uma aula com o monitor, mas qual é a diferença? Bom, a aula ao vivo, o professor tá ali te dizendo qual é a questão da prova. Te dizendo quais são os temas, os assuntos que ele julga importantes para a prova, certo? E o monitor entra 1 hora antes para falar ou de um outro assunto, tá? Por exemplo, direito ao trabalho, o professor vai abordar insalubridade, periculosidade, e o monitor entra
uma hora antes para abordar um outro tema, remuneração e salário, vamos dizer assim. Então, você consegue assistir 2 temas por dia. E na monitoria, o monitor tem ligação direta com o aluno. Qualquer dúvida que você tenha, tanto que queira passar para o professor, ou qualquer dúvida em relação à matéria, você pode tirar, tanto com o monitor, tanto com o professor. Então, qualquer dúvida, você chama o monitor aqui no chat, porque tem um chat aqui do lado da aula ao vivo. Você coloca, olha, eu queria perguntar para o professor Leandro Antunes isso. Então, eu não estou entendendo o que você está me falando. Ou então, eu estou estudando aqui em casa, eu estou com uma dúvida em relação a isso aqui. É válido. A gente está aqui para tirar as suas dúvidas. Então, monitorias, aulas ao vivo com os professores, raio-x das provas anteriores. Então, como eu falei anteriormente, a gente faz um estudo prévio, o estudo das questões anteriores das provas, né, do exame de ordem. Então, a gente coloca isso num gráfico para que você consiga visualizar quais são os temas que mais caíram anteriormente, certo? Além disso, simulados frequentes. Simulados, está para sair um simulado, o próximo simulado, o primeiro simulado, para que você consiga treinar, para que você consiga gerir o seu tempo, para que você consiga ficar muito mais preparado. Lembra, a gente está falando aqui o tempo inteiro de estratégia. Fazer simulado é uma estratégia. Tenho certeza, não tenho dúvidas de que fazer simulado é um dos estudos mais inteligentes, porque você consegue simular o dia da sua prova. Você consegue simplesmente administrar o seu tempo. Você consegue ver qual é o seu desempenho, certo? Em cada disciplina, em cada tema, de um modo geral, né? No modo amplo e geral, você consegue ver qual foi o seu desempenho, certo? Além de simulado, resumos. A gente tem aqui os 3 principais pontos de cada disciplina. Então, lá no site tem os resumos em PDF. Caderno de exercício, a gente faz um compilado em PDF também das provas antigas, separados por temas. Então, em cada disciplina tem lá os temas separados, exercícios separados por tema. E além disso, nossos planos de estudos. E eu já dou um spoiler, tá? A gente está preparando aqui um plano de estudos de 120 e 180 dias. Lá no site tem disponível 90, 60, 45 e 30 dias. Então, em breve, nós divulgaremos, publicaremos um plano de estudos de 180 e 120 dias para que você que queira fazer um estudo um pouco mais extensivo. Certo? Falei pra caramba e eu quero dar agora a parte principal, o que faz com que vocês assistam essa live, que é o nosso código, o nosso cupom de desconto, que é live_motivo_AB, um plano de 4 vezes de R$ 39,90. Então, para você que quer estudar, quer assinar o Master OAB, plano quadrimestral, então você tem acesso aí durante 4 meses de curso por 4 vezes de R$ 39,90. Lembrando que é um site de assinatura. Quando você assina, você tem todo o conteúdo liberado. Todas as disciplinas liberadas, todos os materiais liberados para o assinante. Nesse caso aqui, nesse plano que eu estou oferecendo com o cupom de desconto. 4 vezes de R$ 39,90. Cupom de desconto live_motiva OAB. É só jogar lá no site que o desconto aparece para você. Certo? Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Era isso que eu queria falar com vocês durante esse período aqui. Sobre as estratégias para você conseguir passar na primeira fase da OAB. Então, se vocês tiverem dúvida, podem falar comigo. E é isso aí. Eu espero vocês estudando pra caramba, conseguindo ter uma boa preparação, uma boa preparação e um bom desempenho. Qualquer coisa a gente tá aqui. Um beijo. Tchau. Pô, claro,